O David Graeber foi um famoso antropólogo, foi professor da London School of Economics, foi um ativista e anarquista estadunidense. Infelizmente, ele faleceu no Covid, mas ele ganhou fama global como um dos principais intelectuais por trás do movimento Occupy Wall Street em 2008, após a crise económica. E no livro Dívida, ele vai nos mostrar a história da dívida como aquilo que nós chamamos de dinheiro virtual, ou seja, os sistemas de crédito complexos atuais, que são uma abstração total de dígitos, que não têm muita conexão ao mundo real. Na realidade, são a forma mais antiga de dinheiro. Ou seja, o dinheiro foi primeiro dívida e crédito e não aquilo que os economistas dizem até aos dias de hoje, desde Adam Smith. Ou seja, o escambo. Mas mais à frente eu vou explicar depois o que é o escambo. Então vamos começar com a análise do livro. Primeiro, o David Graeber ele vai falar sobre uma espécie de confusão moral na questão da dívida. Porque antigamente havia uma anistia da dívida. Ou seja, a dívida dos pobres era liquidada por reis e imperadores. O problema antigamente ela era muito mais básico do que o que é hoje em dia. E havia uma suposição de que as dívidas elas tinham que ser, de certa forma, quitadas para o bem-estar da sociedade e do bem comum. Ou seja, para que não houvessem revoluções de camponeses. Então, o Graeber, ele vai nos dizer que há uma flexibilidade no conceito da dívida e o facto de nós não conseguirmos entender exatamente o que é a dívida é o que lhe dá muita força como motor da história. É muito importante entender o que é a dívida para entender também como é que nós nos comportamos e o que é que nós somos, essencialmente. Mas há algo na história que nos mostra que não existe melhor forma de justificar relações baseadas na violência do que fazer com que essas relações pareçam morais e, para isso, há que enquadrá-las na linguagem da dívida também. Então, ele vai nos mostrar como antropólogo todas as relações de poder e aquilo que é a dívida e aquilo que é o dinheiro. Esta tática de fazer com que a vítima seja vista como alguém que cometeu algo errado é uma tática que nós todos conhecemos, que é usada, por exemplo, pelos mafiosos e os agiotas, que no Brasil tem toda uma economia de agiotas com juros altíssimos. Então as pessoas no Brasil entendem isso muito bem. Se nós analisarmos de acordo com o Graeber a história da dívida, o que nós estamos a fazer é uma análise da história da economia, do seu surgimento e, mais profundamente, de forma mais filosófica, do significado da economia. Ou seja, ao estudar a história da dívida, nós vamos descobrir que existe uma grande confusão moral sobre o que é que ela é. No início do livro, ele dedica-se mais a explicar esta confusão moral. Porque a maioria das pessoas, elas acham, ao mesmo tempo, estas duas ideias. Primeiro, nós temos que pagar o dinheiro que tomamos emprestado, porque pagar a dívida é uma obrigação moral de todos os indivíduos. E segundo, toda e qualquer pessoa que tem o costume de emprestar dinheiro é má. Há algo de errado no empréstimo de dinheiro. As religiões e as grandes tradições religiosas, todas denunciam a usura, ou seja, emprestar dinheiro aos pobres com juros altíssimos, que é uma forma de escravizar as populações. Existe também uma ligação entre a ameaça de violência e a transformação das relações humanas em matemática e numa vertente materialista da realidade. O Graeber vai se focar muito neste ponto ao longo de todo o livro e esta é uma das maiores fontes da confusão moral que rodeia aquilo que diz respeito à dívida. Depois o David Graeber vai introduzir o ponto do mito do escambo, que é um dos pontos principais do livro e mais interessantes, pelo menos na primeira metade. Porquê? Porque a nova era do dinheiro, que pensamos ser nova, como eu já expliquei, do crédito e destas instituições globais como o FMI, estão destinadas a proteger não os devedores, mas os credores, ou seja, quem dá crédito, ela é acentuada inteiramente no mito do escambo. Aí, o David Graeber, como antropólogo, ele vai usar as ferramentas da antropologia para reconstruir a história real do dinheiro e aí os antropólogos eles têm uma vantagem em relação aos economistas. Porque, embora seja uma história dos primeiros 5.000 anos da dívida, como está escrito na capa do livro, é também uma história da economia. E é por isso que este livro ele é extremamente interessante, porque ele vai desconstruir o mito fundacional da economia. Para os economistas, a história do dinheiro ela começa nesta fantasia do escambo e o David Graeber vai argumentar que o Adam Smith, que é o principal perpetuador deste mito, ao defender que o dinheiro ele não é uma criação do governo, e neste aspecto o Smith é herdeiro de uma tradição filosófica, ele diz liberal, assim como John Locke, que argumenta que o governo ele surge da necessidade de proteger a propriedade privada e que o governo funciona melhor quando esta função do governo ela é limitada. Isto é basicamente o argumento liberal. Então o Smith vai aplicar este argumento, ele vai dizer que a propriedade, o dinheiro, o mercado, não só existiam antes destas instituições políticas, como eles são o próprio fundamento da sociedade humana. Depois o David Graeber vai nos mostrar que isto não corresponde à realidade histórica. Okay? Isto é um mito. E daí decorre também a ideia de que o governo deve se limitar a garantir a estabilidade da moeda, que é uma ideia propagada até aos dias de hoje. E esta visão nasce da tese do Adam Smith, que conseguiu afirmar que a economia é um campo autónomo de investigação. Ou seja, o Adam Smith vai fundar a economia. E aí é um gênio por ter feito isto. É um campo autónomo de investigação humana, que tem os seus próprios princípios, tem as suas próprias leis, e é assim que se vai consolidar toda a tradição da economia moderna. Mas esta tradição, ela assenta neste mito fundador do escambo, que considero um dos pontos mais interessantes do livro inteiro. O David Graeber vai começar por destruir esta ideia do escambo. Eu acho que no início do livro este é o ponto principal, e sem dúvida é um dos pontos principais, pelo menos na primeira metade. Porque, segundo esta ideia perpetuada pelo Adam Smith do escambo, e por praticamente toda a gente na tradição económica, se nós deixarmos de usar moeda cunhada, o que é moeda cunhada? Metais preciosos, como ouro, prata, cobre, nós vamos regressar a
a uma espécie de sociedade agrícola que é baseada na troca direta de bens. E nessa sociedade imaginada pelos economistas, um camponês, por exemplo, troca um sapato por um pão, ou um quilo de trigo por 2 vacas, e assim vai. O David Graeber vai destruir esta ideia, logo no início do livro, que, claro, não é apenas ele que prova esta ideia errada. Os antropólogos, nesse sentido, entendem melhor a economia do que os economistas, por estudarem o ser humano. Na realidade, a forma de dinheiro, como eu já disse, que nós hoje consideramos complexa, o crédito, a dívida, segundo o David Graeber, é a forma mais antiga de dinheiro. O dinheiro surge primeiro como dívida, ou seja, uma abstração baseada nas relações de crédito e de empréstimo, e só mais tarde é que ele aparece como uma moeda cunhada em metais preciosos. A cunha é basicamente, quando nós observamos nas moedas do dia a dia, eles têm um emblema, têm um símbolo, isso é a cunha. Então pegava-se em ouro, metais preciosos, cunhava-se aquilo que o imperador, o rei, dizia. Ou seja, a cunhagem, como mito fundacional da economia, é mentira. O que os antropólogos descobriram, e o antropólogo é um estudioso do ser humano, foi uma variedade de sistemas económicos. E até hoje ninguém conseguiu identificar uma sociedade que, de modo comum, faça esta transação do escambo. Ou seja, não existe nenhuma sociedade onde as pessoas trocavam, por exemplo, 20 galinhas por uma vaca. Isto não existe na história. Segundo o Graeber, isto é um mito, ok? Ou seja, se nós eliminarmos a cunhagem, o dinheiro baseado em ouro, metais preciosos, nós não vamos reverter ao escambo, a esta troca de vacas, etc. Não, nós vamos reverter ao crédito, que é daí que veio o dinheiro. Na realidade, o escambo ele é praticado entre pessoas e comunidades que não se conhecem, que não têm laços, onde não existe nenhuma hospitalidade, nenhuma relação de confiança, e nesses casos a troca direta de um bem por outro, ele vai ocorrer com a intenção de obter uma vantagem na transação. E segundo o David Graeber, esta é a forma de lidar com pessoas pelas quais nós não temos nenhuma expectativa de voltar a encontrar. Pode estabelecer uma relação de proximidade. Aí o David Graeber vai dar o exemplo de tribos na Amazónia, por exemplo, que praticam o escambo quando existe uma relação de tensão ou quase violência. Porquê? Porque são grupos rivais, não existem laços de confiança. No entanto, dentro da vida normal destas comunidades, quando elas fazem trocas entre os seus, entre os próprios membros, não existe escambo. O que existe é o quê? É uma economia comunitária em que os bens são compartilhados, ou então existe dívida e crédito. E é isto que nós vemos no mundo inteiro, em todas as comunidades, em todas as tribos e civilizações. Na realidade, o ser humano só reverte ao escambo, à troca de bens por bens. Eu dou-te um copo, tu vais-me dar um livro ou comida, em sociedades que já têm dívida, crédito, depois foram para a cunhagem e quando existe uma crise existencial, voltam para o escambo. E ele explica e dá casos concretos disso, como por exemplo a União Soviética. Então é ao contrário. Primeiro vem a dívida, o crédito, depois é que vem a cunhagem de metais preciosos e só em casos extremos de colapso civilizacional, como aconteceu na União Soviética, é que se reverte ao escambo nessas sociedades que já conhecem a cunhagem. De forma natural, como eu expliquei. Só acontece, por exemplo, na Amazónia, entre tribos que são inimigas. Então não é uma forma de troca económica natural, o escambo. O David Graeber ele deixa claro no início do livro que poucas vezes uma teoria histórica foi refutada de forma tão absoluta e sistemática quanto o mito do escambo. A maioria das transações é baseada no crédito. Depois de estabelecer isso no início do livro, o Graeber ele vai afirmar que para nós realmente entendermos o que é o dinheiro e como ele se forma, é preciso estudar então a história da dívida. Depois em seguida ele vai abordar um dos maiores mitos modernos, a ideia de que o crédito é um recurso económico introduzido mais tarde, como eu já disse. Antes dele, as compras eram feitas com dinheiro físico ou com moedas, que na realidade é o contrário. Porquê? Antigamente, como diz o Graeber e outros antropólogos, antigamente as moedas, elas tinham um papel muito menor no comércio do que têm hoje. O que predominava eram relações de crédito e dívida, e desde o tempo dos sumérios já existiam sistemas muito complexos de crédito e dívida, quase tão complexos quanto aquilo que nós temos hoje em dia. Então, nós não começamos pelo escambo para depois descobrir o dinheiro. A sequência histórica é o inverso. Aquilo que nós hoje chamamos de dinheiro virtual, dinheiro baseado no crédito, é o que surge primeiro. E depois a moeda metálica apareceu muito mais tarde e é um desenvolvimento mais recente. Então ele deixa isso bem claro no início do livro. Como eu mencionei no livro do Richard A. Werner, Novo Paradigma em Macroeconomia, este aqui, a escola histórica alemã de economia, que é representada por autores como ele, mais modernos, mas pessoas como Friedrich Knapp, inclusive eu vou comprar um livro dele por causa do Graeber, ele é criador de uma teoria estatal da moeda que observou no início do século XX que os sistemas de dívida e de crédito são incrivelmente estáveis, ao contrário daquilo que se diz, e são estáveis ao longo de grandes períodos de tempo. Então, o David Graeber vai mostrar que o Knapp notou, por volta do ano 1100, as pessoas na Europa Ocidental faziam as suas contas, utilizavam o sistema monetário que tinha sido estabelecido quase 400 anos antes por Carlos Magno. O caso deste sistema monetário do Carlos Magno é particularmente notável porque o seu império desintegrou-se rapidamente, mas o sistema monetário que foi imposto por Carlos Magno foi usado durante mais de 800 anos, se eu não me engano. Pelo menos 800 anos foi. Ou seja, no século XVI, o sistema conhecido como dinheiro imaginário, eles já falavam de dinheiro imaginário, ele ainda era usado e só foi abandonado na Revolução Francesa. Ou seja, são ali
ali mais de 800 anos de dinheiro imaginário, ou seja, crédito, dívida, etc. Então, qual é que é, em suma, o ponto principal aqui no início? Os sistemas de crédito são mais antigos, são mais robustos do que aquilo que nós imaginamos. Um caso que também é muito interessante que o Graeber apresenta é o do Banco da Inglaterra, porque ele é o primeiro banco central moderno, bem-sucedido. Isto dá-se em 1694, quando há uma associação de banqueiros ingleses. Eles vão emprestar 1,2 milhões de libras ao rei e, em troca, vão receber o monopólio da emissão de notas bancárias em Inglaterra. Ou seja, esses banqueiros vão obter o direito de emitir notas, representando uma parte da dívida que o rei lhes devia, e eles vão poder colocá-las em circulação entre os pobres e a população. Assim, quem pede um empréstimo ou deposita dinheiro no banco passa a utilizar, basicamente, os instrumentos monetários que são baseados na dívida original do rei. Isto, claro, foi um grande negócio para os banqueiros, porque eles cobram juros ao rei e sobre os empréstimos que eles fazem à população também. Ou seja, rendimento dos dois lados. Mas este sistema, de acordo com o Graeber, ele só funcionou porque a dívida original do rei foi sempre aberta. Ele nunca teve que a pagar e até aos dias de hoje é assim. Caso contrário, se ele tivesse que pagar a dívida, o sistema inteiro ia entrar em colapso. Ou seja, como é que isto funcionou? O primeiro Banco Central. Temos o rei, de forma muito simples. Rei, Banco Central, população. O Banco Central vai emprestar um dinheiro ao rei e vai emitir juros sobre esse dinheiro. A partir desse dinheiro, ele vai fazer um empréstimo à população. O rei deve ao banco, a população deve ao banco. Mas aquilo que o rei deve ao banco nunca pode ser pago. O que o Banco Central está a fazer é pegar na dívida do rei e passá-la para a população. E desde que as dívidas nunca tenham que ser pagas, o sistema funciona. O sistema de crédito eterno. Ou seja, a continuidade da dívida, ela é muito importante para o bom funcionamento de um sistema de crédito. O ponto fundamental da parte inicial da obra do Graeber é a de que a suposição liberal, que é herdada do Adam Smith, de que o Estado e o mercado são opostos, é falsa. Segundo Graeber, as fontes históricas, elas apontam precisamente para o contrário. Da mesma forma, sociedades, por exemplo, sem Estado, também não apresentam mercados, no sentido em que, por exemplo, a tradição económica diz. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? De acordo com o David Graeber, o dinheiro, ele não foi inventado. Segundo ele, o dinheiro, ele surge organicamente na sociedade, tanto quanto, por exemplo, a música, a arte, a matemática. O dinheiro não é uma coisa em si, mas ele é um modo de comprar as coisas de forma proporcional, através de relações matemáticas, e nesse sentido, o Graeber argumenta que o dinheiro, ele é basicamente tão antigo quanto o próprio pensamento humano. Depois nós chegamos à conclusão, que está associada ao Keynes, de que a escola histórica económica estava correta a afirmar que o dinheiro é uma criação do Estado, que é o que o Richard Wagner fala. Tem um vídeo meu, se quiserem, no canal, sobre o novo paradigma em macroeconomia, onde ele fala sobre, por exemplo, o caso do Japão. Ou seja, o dinheiro ele não está em oposição ao Estado. Segundo esta perspectiva, o dinheiro ele só existe porque existem mercados. E esses mercados só existem porque existe um Estado. Então, o único motivo pelo qual os indivíduos conseguem, por exemplo, celebrar estes contratos, contrair dívidas e prometer pagá-las, é porque existe uma autoridade que vai fazer as pessoas cumprirem todos esses contratos e garantir que eles são executados, não é? Caso contrário, não existem mercados. Depois nós entramos numa questão mais profunda sobre a relação entre a dívida e o Estado. O Graeber vai argumentar que as dívidas para com os deuses, e aqui nós entramos numa questão mais metafísica, as dívidas para com os deuses nas sociedades mais antigas foram apropriadas pelo Estado. Ele passou a apresentar-se como representante dessas divindades e dessa tradição, e segundo esta perspectiva, essa ideia ela está na base dos sistemas tributários. Ou seja, a noção de que nós estamos em dívida para com Deus, para com o cosmos e, de certa forma, para com o Estado, que é o representante dessa ordem na Terra. No caso, por exemplo, dos gregos, os tributos e os impostos diretos, eles eram cobrados às populações conquistadas. Os habitantes das cidades independentes gregas não tinham que pagar imposto direto. Eles viam isso como uma afronta à liberdade, eles eram contra os impostos, mas eles tinham uma horda de escravos que pagava o seu estilo de vida. Então, ele observa que muitos gregos na época clássica viam os impostos diretos. Podia até haver indiretos em bens de consumo, às vezes, mas eles viam os impostos diretos como uma forma de tirania e eles entendiam que uma pessoa sujeita a pagar esse tipo de tributação não é livre, não é um ser humano livre. Então, o grego ia olhar para nós hoje em dia e pensar que nós somos todos escravos por pagar impostos diretos. Mas, claro, nós não temos uma população escravizada para sustentar o nosso meio de vida. Se bem que parte do Ocidente funciona ainda desse jeito, o Graeber mais à frente vai falar sobre isso. Mas existe uma visão segundo a qual nós começamos a vida com uma dívida infinita para com a sociedade, porque ela representa o divino. Então, o Graeber, ele identifica esta ideia em sociedades antigas, como a grega. Os reis e os governantes tinham pretensões, ele diz, cósmicas, ao assumirem o poder, viam-se como deuses, recriadores da sociedade e representantes do divino. Então, tu deves ao cosmos, eu sou a representação desse divino, desse cosmos, tu deves-me a mim. Então, existe uma ideia de uma dívida para com a sociedade, sendo que o rei representa o mais elevado. Nesse caso, o Estado, segundo essa visão, ele apenas administra a dívida existencial que nós todos temos para com a sociedade
sociedade que nos criou. De acordo com o David Graeber, os seus representantes, os seus administradores, são legítimos porque eles representam essa totalidade. O Graeber também vai argumentar que ecos desta visão permanecem até aos dias de hoje. Antes dizia-se que devíamos a vida aos deuses que nos criaram e nós pagávamos os juros dessa dívida através de sacrifícios literais de pessoas, de animais, e a liquidação final dessa dívida só ocorria na morte. Era assim que os antigos viam a vida. Hoje, a dívida ela é apresentada como para a nação que nos formou. Então nós pagamos os juros através de impostos todos os meses e espera-se que vamos pagar um dia ao defender o nosso país com a própria vida. Temos que oferecer a própria vida ao Estado, sob certa forma. Claro, o Graeber é anarquista e ele vai se opor a este tipo de visão. Então, uma das grandes armadilhas do século XX é apresentar estas duas lógicas como opostas. Ou seja, de um lado, nós temos a lógica do mercado, segundo o qual nós somos indivíduos autónomos, que não devemos nada a ninguém, e do outro, nós temos a lógica do Estado, segundo a qual a nossa vida começa com uma dívida que é impossível de pagar. O Graeber vai argumentar que é uma falsa dicotomia, não é assim que o mundo real funciona. Os Estados criam os mercados e os mercados dependem da existência do Estado e não é uma falsa dicotomia. Depois o David Graeber vai fazer uma crítica à ideia de medir constantemente as relações humanas em termos de dívida e de cálculo. Para ele, ser verdadeiro humano implica, de certa forma, recusar um tipo de contabilidade moral, ou seja, esta necessidade de quantificar tudo, de medir constantemente o que os outros nos devem ou o que nós lhes devemos. A essência do ser humano estaria precisamente na recusa de reduzir todas as relações a este tipo de sistema. Mais uma vez, ele é anarquista e isso influencia a forma também como ele aborda estes temas. Nesta parte mais filosófica do livro, depois dele explicar o mito do escambo, ele fala de maneira como os ensinamentos védicos, como o cristianismo, descrevem a moral em termos de dívida. É muito interessante essa parte, um pouco mais abstrata. Segundo o David Graeber, as tradições religiosas, elas preferem respostas metafísicas e cosmológicas e elas apresentam a alternativa à moralidade da dívida como uma espécie de integração com o universo ou com Deus. Tu deves te integrar com Deus. No entanto, ele vai argumentar que se nós quisermos compreender os fundamentos morais da dívida económica, nós não devemos começar pela cosmologia. Lá está, grandes axiomas, pensamento dedutivo, ou seja, não devemos começar pela cosmologia, pela teologia, pela metafísica, nós devemos partir das pequenas coisas, das relações concretas do dia-a-dia, particulares, e temos que procurar compreender a partir delas os fundamentos morais da vida económica, ou seja, pensar de forma indutiva, de forma mais científica. Então ele diz, eu vou deixar isso para os religiosos, eu vou observar as particularidades do dia-a-dia e, com base nisso, tentar entender a economia. E depois ele segue nos próximos capítulos. Ele argumenta que existe um grande problema com alguns economistas, sobretudo os liberais, que afirmam que, por nós vivemos numa economia de mercado, tudo, exceto a interferência do governo, se baseia em princípios de justiça, ou quase tudo. Segundo essa visão, o sistema económico ele é basicamente uma vasta rede de relações recíprocas, em que, no final das contas, todas se equilibram e as dívidas são pagas. Claro, o Graeber vai contestar essa ideia, não é baseada na realidade, como todos sabemos. Ele argumenta que a realidade histórica ela é baseada em relações marcadas pela escravidão, pela violência, pela coerção. Ele dá muitos exemplos disto e não tem como sustentar a visão liberal, puramente liberal da economia. Uma das passagens mais interessantes é a de um caçador inuit, ou seja, esquimó de Morsas. Ele é citado por um autor que se chama Peter Freuchen, que diz que as dádivas criam escravos e os chicotes criam cães. É uma passagem desse esquimó, muito interessante. Porquê? Segundo Graeber, os inuits, eles recusavam-se a fazer dentro das suas comunidades qualquer tipo de cálculo económico que fosse baseado em dívida. Então cada pessoa trabalha em prol da comunidade e a comunidade, por sua vez, em benefício de todos os seus membros. E a ideia é que criar relações permanentes de dívida e crédito pode criar escravos, pessoas eternamente endividadas. Da mesma forma que, por exemplo, recorrer ao poder do Estado ou da comunidade para oprimir indivíduos transforma-os em pessoas obedientes. Daí a expressão, os chicotes criam cães. Porque os cães, obviamente, são obedientes. Então, usar o poder do Estado para chicotear as pessoas cria pessoas obedientes. Criar dívida tem o potencial de criar escravos que estão eternamente endividados. Então é muito interessante porque os esquimós entendiam muito bem o conceito de dívida e eles sequer recusavam-se a pensar deste jeito, como nós pensamos, de dívida, de crédito, de economia ou de ter um Estado que vai oprimir as pessoas, por exemplo. É muito interessante. Então o David Graeber vai falar neste princípio humano que não pode ser abandonado no pensamento económico e que ele tem um contraponto também nas grandes tradições religiosas que equilibram os poderes do mercado, que muitas destas economias mais antigas, mais comunitárias entendem. Depois ele vai falar sobre a diferença entre economias de mercado e economias humanas, sendo que as economias humanas são mais estas economias, por exemplo, dos esquimós. Muitas economias humanas existem ainda em África, na Ásia. Para entender a história da dívida é preciso compreender que tipo de crédito e de dívida as pessoas nas economias humanas acumulam, porque eles também têm dívida e crédito extremamente complexo, talvez até mais complexo do que o nosso. Então, numa economia de mercado, nós sabemos que estas relações funcionam porque todos vivemos neste tipo de sistema, certo? Mas
Mas o Graeber vai chamar a atenção para as economias humanas e ele vai passar vários capítulos a explicá-las, porque hoje elas quase desapareceram, porque foram substituídas pelas economias de mercado, elas vingaram e escravizaram as pessoas nas economias humanas. As economias humanas também não são perfeitas, principalmente as mulheres estão subjugadas nestas economias, mas é muito importante entender o papel da dívida nas economias humanas, porque elas podem até nos ser úteis mais à frente, numa espécie de novo sistema económico que possa um dia ser criado. Então, uma das teorias que o David Graeber considera mais interessantes é a de um antropólogo que se chama Philippe Rospabet. Segundo esta perspectiva, o dinheiro primitivo ele não surgiu como uma forma de pagar dívida, porque essa pretensão nem sequer existia. Ou seja, o dinheiro servia antes para reconhecer a existência de uma dívida que nunca seria totalmente paga. Ou seja, existia dívida, mas ela nunca seria paga. Toda a gente entendia a dívida desse jeito. E muitas economias humanas, até hoje, funcionam assim. Ou seja, todos estão em dívida uns para com os outros, essas dívidas são permanentes e nunca vão ser pagas. Outra característica dessas economias é que o dinheiro ele é utilizado para estabelecer casamentos. Aí entra a questão também das mulheres, porque existe o que se chama preço da noiva, em que a família do noivo vai reunir formas de riqueza, tipo conchas, metais, latão, vai entregar à família da noiva. E é importante também entender, ele explica isto muito bem. Isto não é necessariamente uma forma de escravizar uma mulher e nem é opressão total, ok? Isto não é uma forma de escravatura. E muitas pessoas interpretam isto de forma errada. Os antropólogos entendem muito bem este preço da noiva. Porquê? Ele e vários antropólogos argumentam que o verdadeiro significado do preço da noiva é que quando alguém compra um objeto, um animal, por exemplo, há uma diferença muito grande entre isso e pagar a uma família para ter o direito a ter uma noiva. Porque quando nós compramos um objeto, um animal, nós temos o direito de fazer com ele o que bem nos apetecer, certo? No casamento, é o contrário. O marido tem uma responsabilidade para com a esposa, assim como a esposa tem uma responsabilidade para com ele, e além disso, a esposa não podia ser vendida. Então, não é uma relação de escravatura nem de opressão total. Então, segundo a interpretação da antropologia destas economias humanas sobre o preço da noiva, o que está em causa é o reconhecimento de uma dívida que é permanente entre as famílias e o direito de integrar os filhos nessa nova unidade familiar. Essa é que é a dívida. Tu estás a endividar para com a outra família porque tu estás a pagar pelo direito de ter filhos com aquela mulher. Estás a pagar pelos filhos. Então, os antropólogos dizem, não é o preço da noiva, é a riqueza da noiva. Esse é o termo certo. Essa dívida nestas economias humanas, ela mantém-se ao longo de muito tempo. E eu vou dar o exemplo que o David Graeber dá. Quando o casal se casa, ele está em dívida para com a família da noiva. Quando nasce um filho, por exemplo, eles têm que dar dinheiro ao casal da noiva. Quando o filho atinge a maioridade, eles têm que pagar alguma coisa à família da noiva. Se ela engravidar de novo, têm que pagar alguma coisa à família da noiva. Ou seja, o que é que a família da noiva, o que é que este conceito de preço da noiva, ou de riqueza da noiva, o que é que ele nos diz? A mulher vale muito mais do que qualquer quantia de dinheiro, porque é uma dívida eterna. Ou seja, não existe quantidade de dinheiro que possa satisfazer a dívida para com a qual nós temos à família da noiva. O pai passa-nos a noiva e nós estamos em dívida eterna para com ele e a família dele. Então, sempre que eles queiram, olha, eu dei-te a minha filha, tanto o pai quanto a mãe. Logo, eu preciso de ajuda e eu tinha que dar alguma coisa. É assim que nestas economias humanas o preço da noiva realmente funciona. Ou seja, não é um sistema de opressão total imposto às mulheres, ok? Quem disser isso não está a analisar a questão da noiva realmente como ela é. Claro, as mulheres não tinham e não têm nestas economias humanas tantos direitos quanto elas têm hoje na nossa economia, mas elas também não eram escravizadas e, como toda a gente tem filhas nesta economia, toda a gente está em dívida uns para com os outros. A minha filha vai se casar com o filho do vizinho, ele está em dívida para comigo. Porquê? Porque eu e a minha mulher lhe passamos a filha, mas o meu outro filho pode casar com, por exemplo, uma irmã de um outro vizinho, e então eu estou em dívida para com ele e todos estamos em dívida. E essencialmente, o que é que isto diz? As pessoas estão em dívida para com a sociedade e a sociedade está em dívida para com elas. A dívida nestas sociedades humanas é muito mais complexa, a questão da dívida, do que a questão da dívida nas nossas sociedades ocidentais. E ele dá vários exemplos, muitos exemplos mesmo, de como a dívida funciona nestas sociedades humanas, e ela é de facto mais complexa ainda do que em economias de mercado. Estas economias humanas, para além de terem redes de dívida extremamente complexas, porque toda a gente tem filhos e todos os filhos se casam com os filhos de outras pessoas, como eu disse, ou seja, toda a gente deve alguma coisa a alguém, existe uma rede de obrigações recíprocas. Quando estas economias entram em contato com uma economia de mercado, em que um pai de família promete pagar uma dívida, não consegue, como é que ele vai pagar a dívida? Com os filhos? Ou se vendendo a si mesmo. Então, as economias de mercado, quando entram em contato com estas economias humanas, elas acabam por conquistá-las e escravizar a maioria das pessoas nestas dívidas humanas, porque na economia de mercado o dinheiro está acima do humano e na economia humana nada está acima do humano e a dívida é eterna quando há uma troca humana. Então ele deixa isto muito claro, é bem interessante. Claro, as economias humanas têm uma série de problemas, mas são muito interessantes e é importante estudá-las. Depois ele vai dar o exemplo da escravidão. Então ele vai dar o exemplo, por exemplo, Liverpool, cidades na Inglaterra como Bristol, onde nós temos redes de dívida de comerciantes que vão adquirir bens a crédito de atacadistas, vendedores locais. Esse crédito vai financiar o comércio de escravos. As pessoas vão navegar lá para a África, vão pegar em escravos que vão ser vendidos também a crédito a proprietários
proprietários de terras nas Américas, nos Estados Unidos, na América Central, na América Latina. Estes proprietários tinham agentes em Londres, em Bristol, que financiavam todo o sistema com o lucro do quê? Do tabaco, do açúcar, do ouro, etc. Então, nestas economias de mercado de escravos, o crédito também era extremamente complexo. E ele era intercontinental. Europa, África, América. Famoso triângulo de comércio e de mercado. Então, o mercado atlântico de escravos, ele funcionava com bases na dívida e no crédito. E segundo o David Graeber, estes mercados eles acabaram por dominar muitas economias humanas, quase todas. E introduziram formas brutais de escravização, principalmente em África, como a gente sabe. Ou seja, em sociedades onde a dívida era entendida de forma comunitária e o contato com a economia de mercado vai levar as pessoas a contrair dívidas que não conseguem pagar, com juros que não conseguem pagar. Como eu falei antes, vão ter que vender os próprios filhos aos familiares. E isto é uma consequência da diferença entre uma economia em que as pessoas estão acima do dinheiro versus uma economia onde todos somos bens com valor monetário, como eu já disse. E o David Graeber, depois, ele vai passar a falar sobre a relação entre violência, o mercado e o momento em que a violência vai começar a ser incorporada, normalizada nas relações económicas. E segundo ele, há um novo código de honra em que a moralidade, e isto é muito interessante, a moralidade passa a ser, acima de tudo, a obrigação de pagar a própria dívida. E há aqui um problema com a escravidão. Neste contexto, as economias comerciais, elas extraíam escravos das economias humanas. Muitos destes escravos chegavam a acreditar, por uma questão de honra, que tinham que pagar a dívida deles, que supostamente tinham para com os seus senhores. Então imaginas, um escravo já nasce com uma dívida herdada pelo teu pai, então tu tens que servir este homem depois de teres passado por horrores traumáticos num barco, chegar a um lugar onde foste despido todo o teu contexto social, mas como tu tens esta questão de honra por teres de pagar a dívida do teu pai, vais servir aquela pessoa. Ou seja, o Graeber, ele apresenta isto como um exemplo de como a linguagem da dívida pode ser usada para justificar relações de violência, de dominação, que nós hoje consideramos completamente moralmente inaceitáveis. Então, ele vai falar de um autor que eu vou encomendar também um livro dele, que se chama Equiano, ou Lauda Equiano, que é um ex-escravizado. Ele tornou-se uma das principais figuras no movimento abolicionista da Inglaterra, no século XVIII, se não me engano. Durante uma boa parte da sua vida, o Equiano, ele não se opunha à escravidão, apesar de que ele nasceu escravo. E porquê? O Graeber explora isto muito bem. Porque ele vai interpretar isto dizendo que o Equiano, ele via-se como um homem de honra, como eu disse há pouco. E ser reduzido à condição de escravo significava para ele ser privado dessa honra. E para recuperar, ele tinha que agir de acordo com as regras da sociedade em que ele está integrado, em que ele vive, mesmo que seja uma sociedade escravista. Então, para ele ser reconhecido como um membro legítimo da sociedade ocidental, ele tinha que aceitar a linguagem da dívida e das obrigações impostas por este mesmo sistema, apesar de ele mesmo saber que a sua própria experiência era profundamente injusta. Então o David Graeber, ele vai argumentar que um dos aspectos mais violentos da escravidão é, precisamente, obrigar uma pessoa a agir com integridade dentro de um sistema que ela sabe, por experiência traumática pessoal, ser profundamente injusto. Isto é uma das coisas mais violentas na história da escravidão. É a questão da dívida. Porquê? Mais tarde, o Equiano conquistou a sua liberdade e, claro, ele reconheceu que a escravidão é horrível e ele tornou-se um dos maiores abolicionistas. Por isso que eu vou comprar o livro dele, porque dá para ver que é uma pessoa de uma inteligência e de uma humanidade fora do comum. Inclusive, eu fiquei espantado de a gente não ter ouvido falar mais deste Equiano, porque ele parte da escravidão e depois torna-se um grande escritor intelectual e uma das figuras mais importantes, mais humanistas na questão da abolição da escravatura que começou ali na Inglaterra. Então ele sai do papel de escravo e virou um escritor, um intelectual. Há que estudar o Equiano ainda mais. Então, o que é a escravidão? De acordo com o David Graeber, são os direitos de propriedade de outra pessoa. Segundo o David Graeber, isto contradiz a própria natureza humana e os próprios teóricos do direito natural reconheciam que a escravidão era antinatural, anti-humana. E os traficantes de escravos, ele deixa isto bem claro, eles eram alvos de desprezo social. A maioria das pessoas sabia de forma intuitiva que há algo de profundamente injusto na escravidão. A maioria das pessoas era contra. Então, durante toda a sociedade, pelo menos aqui na medieval que ele fala, e até antes, a maioria das pessoas punha-se completamente. Não gostavam de pessoas associadas ao comércio de escravos. E do ponto de vista filosófico e jurídico, a maioria das tradições era contra. Mas havia uma justificação que permitiu a escravização de milhões de pessoas e de prisioneiros. Esta parte também é interessante. Eu primeiro falo de um egípcio que se chama Ali al-Wardi, que vai discutir as diferentes formas de escravidão e a ideia de que, por exemplo, a única forma legítima de escravidão em certas tradições é a escravidão de captura em combate. A lógica é muito simples. Estamos em guerra, eu quero te matar, tu queres me matar. Como eu ganhei a guerra, em vez de te matar, eu vou-te escravizar. Então, aí a escravidão, de acordo com muitos juristas e legalistas da época, aí a escravidão era aceita. Tecnicamente, ela sempre foi aceita assim. E, vamos ser honestos, todas as formas de escravidão, esta é a mais razoável, digamos. Se alguém me quer matar, eu venci, eu vou-te escravizar. Claro, hoje em dia a gente nem aceita isto, mas esta é a forma mais lógica de aceitar a escravidão. Depois o Graeber vai criticar os teóricos do direito natural, porque segundo
deles, se cada pessoa ela é proprietária dos seus próprios direitos e da sua própria liberdade, então ela tem o direito de ceder, renunciar a esses mesmos direitos e vendê-los. Ou seja, eu sou uma pessoa livre, eu tenho direito natural, se eu quiser vender a minha liberdade, tu podes comprá-la e eu posso me escravizar por vontade. Mas claro, isto é profundamente... É ridículo, porque este tipo de argumento ele foi disseminado em lugares onde há comércio de escravos, óbvio. Ou seja, Lisboa, por exemplo, por vários juristas e legalistas, porque quem defendia esta posição dizia que não era possível saber o que é que realmente acontecia lá em África, em territórios distantes, e por isso não havia razão para excluir a possibilidade de que muitas destas pessoas que eram transportadas nos navios, destes escravos, tinham vendido de forma voluntária a sua própria liberdade. E este raciocínio, ele é horrível. Porque ele justifica filosoficamente a escravidão. Assim, é coisa de gente covarde. E assim, se uma pessoa pudesse vender a própria liberdade, a escravidão deixaria de parecer uma coisa antinatural ou ilegítima. Ou seja, as pessoas que defendiam a escravidade do ponto de vista legalista na Europa, em Lisboa, sabiam isto é antinatural. Só é aceitável se a pessoa disser sim, eu vendo a minha liberdade. Mas porquê é que este argumento é frágil? Na maioria dos casos, os camponeses e as pessoas pobres, elas eram colocadas em situações de endividamento permanente. Às vezes já nasciam endividadas porque tinham pagado a dívida do pai e eram forçadas a vender os próprios filhos ou os familiares, as filhas, para saldar essas dívidas. Sem falar na violência brutal e muitas das pessoas nem tinham dívida, eram simplesmente saqueadas e compradas a negros que, o Graeber deixa isto claro, havia muitos negros que mandavam os filhos para a Europa na Idade Medieval, para estudar em Inglaterra, por exemplo, em Londres, que saqueavam outras tribos africanas e vendiam os escravos. Os europeus chegavam lá e, assim, passavam pano. Não faziam muitas perguntas, como é que tu adquiriste este escravo, não é? Assumiam que eram pessoas que eram escravizadas porque deviam a um outro africano. Enfim, as pessoas justificavam por ganho económico todo o tipo de atrocidades. Ele deixa isso bem claro. Mais à frente, ele vai dizer que estes mesmos argumentos vão ser usados para justificar o poder absoluto do Estado. Isto já no século XVII, por Thomas Hobbes, que desenvolveu a ideia de que o governo, ele assenta-se no quê? Num contrato, através do qual os cidadãos renunciam voluntariamente a parte da sua liberdade. Eu e tu renunciamos às nossas liberdades naturais e vamos entregar estas liberdades a um poder soberano, que é o Estado. Então, segundo o David Graeber, o Estado moderno, ele desenvolve-se a partir destas mesmas teorias de direito natural que foram reformuladas pelo Hobbes. E a partir daí o Graeber ele vai expor um dilema. A dívida é um conceito complexo, nós temos dificuldade em compreendê-la de forma clara. Todo tipo de justificativas são feitas para cometer atrocidades e para subjugar outras pessoas a partir do conceito de dívida. Depois, o David Graeber ele vai-nos apresentar a associação com Adam Smith, com a visão do Adam Smith, que nós somos indivíduos que se relacionam através da troca de propriedade. Para o Graeber, esta não é uma descrição suficiente da natureza humana, porque nós somos muito mais do que simples agentes de troca. Nós não somos todos números, matemática, materialistas. E em seguida ele vai apresentar as economias humanas, como já disse, apesar de que estas sociedades têm uma série de problemas. Depois ele vai falar no contraste das economias humanas do modelo do Adam Smith para mostrar que a dívida está presente desde os primórdios da sociedade e que mesmo em sociedades sem um sistema de mercado existiam redes muito complexas de dívida e obrigações mútuas. Depois disto tudo, David Graeber explica a origem da cunhagem de moedas metálicas. Segundo ele, a moeda cunhada parece ter surgido ao mesmo tempo em várias regiões do mundo, entre os séculos VI e V a.C., China, Índia e também na Ásia Menor, ou seja, ali perto também do Médio Oriente. A cunhagem, ela trouxe uma grande transformação social, porque os governantes, eles começaram a emitir pequenas moedas de metais preciosos e a incentivar o seu uso nas transações do dia-a-dia. E aqui muda tudo na questão da dívida e na questão do dinheiro. Porque o David Graeber vai observar que este período é baseado na moeda metálica, ele vai-se prolongar até 600 depois de Cristo. Depois disso vai-se verificar um regresso no predomínio das relações de escravidão. Ou seja, depois do ano 600, a escravidão vai cair na Europa medieval. Muito disso está associado à religião, ao cristianismo, à Igreja Católica, mas há outras explicações também. O mais importante é o seguinte, a gente já sabe, primeiro vem a dívida, depois vem a cunhagem, ou seja, a cunhagem dos metais preciosos. Mas há uma relação intrínseca entre a cunhagem, ou seja, a moeda metálica e a violência, que ele deixa muito claro, e entre a guerra e entre a escravidão. Porque, segundo o David Graeber, a cunhagem em ouro, prata e outros metais, ela surge em períodos de violência generalizada. E a razão é a seguinte, metais preciosos podem ser transportados, podem ser saqueados. Já a dívida, ela depende de confiança. Então, para existirem sistemas de crédito, é necessário estabilidade social e uma rede de confiança que vai permitir às pessoas fazer promessas de pagamento, certo? Para isso tem que haver estabilidade, não pode haver guerra. Caso contrário, como é que eu vou pagar uma dívida? O David Graeber também vai argumentar que os exércitos, eles recebiam um pagamento em moedas de metais preciosos que os soldados utilizavam para depois adquirir bens e serviços. Mas de onde é que vinha este dinheiro, estes metais, este ouro? Eram saqueados. Outra coisa, a vida dos soldados era incerta.
incerta. Então o soldado tinha dificuldade em conseguir crédito. Quem é que vai dar crédito a uma pessoa que provavelmente vai morrer numa campanha militar? Ninguém, né? Certo? Então, a cunhagem, os metais, o dinheiro como ouro, prata, ele está muito associado aos exércitos, ao saqueamento das cidades e ao comércio feito por estes mesmos soldados. Imaginem assim, és um soldado ali, ano 100, antes disso, 200 anos antes de Cristo, saqueias uma cidade, és um grego que saqueou uma cidade, pegas em ouro. O que é que tu queres que seja dinheiro? Crédito, sendo que tu depois vais partir para uma outra campanha onde provavelmente vais morrer, ninguém te vai emprestar dinheiro, ou aquele ouro que tu acabaste de roubar na sociedade. Então o ouro começa a circular por causa deste ambiente de guerra, principalmente entre soldados. E em períodos de violência, a moeda metálica, a cunhagem, ela substitui o crédito. Então os sistemas de crédito são sistemas de períodos de paz, de estabilidade. E a moeda metálica ganha importância em períodos de violência, guerra e ausência de confiança. Eu deixo isso bem claro, já a meio do livro. Aí ele fala de um outro grande pensador que se chama Karl Jaspers. Também vou comparar um livro do Jaspers, provavelmente comentar aqui no canal mais tarde. Aí a gente entra na era que ele chama Era Axial, que é este período do qual eu estou a falar. E há várias figuras que surgem na Era Axial, como Pitágoras, Confúcio, o Buda, segundo o Graeber, e eles mais ou menos que surgem todos ao mesmo tempo. Esta coincidência, ela não é um acaso e ele está diretamente relacionado ao surgimento do dinheiro como cunhagem, como metal. Porquê? Há grandes transformações filosóficas e religiosas ligadas ao novo surgimento de dinheiro baseado na cunhagem de metais. Eu já vou explicar isto. Claro, isto é uma teoria, não explica a totalidade, mas explica uma parte do porquê de termos grandes períodos filosóficos quando se começa a usar o metal como dinheiro. Este período, esta era axial, como diz o Karl Jaspers, vai de 800 a.C. até 600 depois de Cristo. Período de turbulência e guerra generalizada. Depois, com a influência cristã, é que a escravidão meio que vai parar. Segundo o Graeber, a era em que a moeda metálica domina grande parte das relações económicas, antes do regresso ao crédito, como eu já falei, ou seja, 800 a.C. até 600 depois de Cristo, esta era de cunhagem de moedas e de grande florescimento cultural na Ásia, na Europa, no Médio Oriente, ele vai criar uma espécie de dualismo no pensamento e ele vai criar também o materialismo filosófico. Mas antes do materialismo filosófico, o Graeber, ele dá também o exemplo de Alexandre o Grande e ele explica de forma bem prática como é que funcionava a economia nesta era que o Karl Jaspers denomina como a era axial. Então Alexandre o Grande, ele inicia a conquista do Império Persa, ele vai contrair uma dívida gigantesca para levantar um exército. À medida que ele vai conquistando várias cidades, ele apropriava-se dos metais preciosos, né? Cunhava as moedas e ele usava esse recurso para financiar a campanha dele e para pagar a dívida de por ter levantado aquele exército, não é? Ao mesmo tempo, ele tinha que pagar o seu exército. O David Graeber diz que era cerca de meia tonelada de prata todos os dias. Como é que ele pagava o exército dele? Bom, temos que invadir mais cidades, pegar mais ouro, mais prata, para eu conseguir financiar os meus soldados, mas este ouro, esta prata, também tem que ser minerado. Então eles pegavam nos soldados que eles conquistavam, escravizavam-nos e punham-nos nas minas. Então, isto só para resumir esta era axial. Como é que funcionava a economia? É uma economia de violência escravagista, assim, baseada na violência, no imperialismo. Outra coisa que o Alexandre o Grande fez foi destruir os sistemas antigos de crédito, baseados na confiança. Todo o Império Romano foi mantido, principalmente no seu auge, deste jeito. Uma máquina de extrair metais preciosos, espalhar a violência e subjugar os outros. Depois, voltando à questão da idade axial, da era axial, mais uma vez, 800 a.C. até 600 depois de Cristo, vamos voltar a esta questão do florescimento da filosofia da matemática, outras formas de conhecimento que estão associadas a este período de turbulência e de guerra ligado ao materialismo. Era preciso saber matemática, era preciso saber ler, um mínimo, fazer contas, dominar a linguagem, tanto falada quanto escrita, um pouquinho de retórica. Porquê? Porque é um período de economia e de troca e as pessoas precisavam saber isto. Então, os mercados também permitiram, para além desta violência toda, às pessoas se libertarem parcialmente da hierarquia e das relações de estatuto tradicionais. No entanto, estes eram mercados completamente impessoais, como são os de hoje em dia. Os nossos são completamente impessoais, também ligados à guerra. E era permitido, naquela época, tratar desconhecidos como só pessoas, parceiros de troca, digamos. Ou seja, não havia relações pessoais duradouras. Isto contrastava com as economias humanas, que ele já falou anteriormente no livro, onde as trocas elas estão relacionadas com sistemas sociais muito complexos. Nesta era axial, assim como hoje, não. Tudo impessoal. Toma X, dá-me Y. Como consequência, as transações elas tornaram-se cada vez mais materiais, mais calculistas, e o objetivo passou a ser avaliar o valor das coisas e obter o melhor acordo possível para o indivíduo, para si próprio. Este processo ele contribuiu para uma nova forma de pensar na era axial, sobre quais são as motivações humanas e sobre o que nós somos. As relações económicas, elas tornaram-se mais simples, impessoais, elas favoreceram o aparecimento de conceitos como lucro, a vantagem individual e, outra vez, o materialismo. Ele depois vai dar o exemplo da China, onde estas ideias espalharam-se. E na época do Confúcio, alguns pensadores chineses já descreviam a busca pelo lucro como uma das principais forças motrizes da vida humana. Então ele vai falar da história do Lu Buei, que é um filho do mercador que, ao
saber que um príncipe chinês tinha-se isolado longe da corte, estava lá na cidade dele, ele viu essa situação de oportunidade. E eu vou ler esta passagem porque ela ajuda a compreender melhor a forma como o Graeber argumenta que o desenvolvimento dos mercados transformou o pensamento, não apenas na Europa, na Ásia, mas também no Médio Oriente e mais tarde também praticamente no mundo inteiro. Então, o Lu Buei, ele vai dizer, ao voltar para casa, o Lu Buei pergunta ao pai, que lucro se pode esperar ou obter num investir no arado? E o pai responde, 10 vezes o investimento. E o retorno ao investir em pérolas e jades? E o pai responde, 100 vezes o investimento. E o retorno ao investir na constituição de um governante e na segurança do Estado? E o pai responde, seria incalculável. Então, o Lu Buei vai ajudar o futuro primeiro imperador chinês, que estava ali exilado, porque ele faz o quê? Um cálculo impessoal económico. Espera, eu posso investir em agricultura e fazer um 10x. Eu posso investir nisto, diamantes, jade, fazer um 100x. Ou então, eu posso ajudar o futuro imperador que está aqui exilado, ajudá-lo no combate, na guerra, e eu vou ser basicamente o braço direito do imperador. Isso é o quê? Um 10.000x? Um 100.000x? E é isso que ele faz. E torna-se o primeiro-ministro do primeiro imperador da China. Então, a gente já viu no confucionismo, até os dias de hoje, no pensamento chinês, este materialismo e esta transformação espiritual da idade axial, que é marcada pelo surgimento da moeda metálica e desta nova forma de pensar. Tem uma outra coisa que o Lu Buei fala, que até os dias de hoje ela é extremamente importante. É o seguinte, quando todos os inimigos consideram a fuga a ação mais lucrativa, quer dizer que as espadas não serão usadas. E esse é o ponto essencial das questões militares. Ou seja, aqui nós vemos a questão de Taiwan hoje em dia, inteligência artificial e semicondutores. Quando os inimigos consideram a fuga a ação mais lucrativa, as espadas não serão usadas. O que é que isto tem a ver com os dias de hoje e com o pensamento chinês de hoje em dia? O Taiwan é onde tem o silício para fabricar os semicondutores que os GPUs, as placas de computadores, usam para que a inteligência artificial funcione e seja processada. E o que é que isto tem a ver com o Lu Buei? Tem tudo a ver, porque a China diz que o Taiwan pertence à China. Os Estados Unidos e a nova economia de inteligência artificial é completamente dependente do silício que é extraído no Taiwan. O que é que os Estados Unidos fazem em relação ao Taiwan? Fogem da luta. Então, as espadas estão a ser baixadas e a gente está a entrar num mundo de comércio, um mundo multipolar de comércio entre os Estados Unidos e China. Porquê? Os Estados Unidos não querem conflito ali com o Taiwan, porque isso vai destruir a economia deles. Então isto tem tudo a ver com o que o Lu Buei está ali a falar nos dias de hoje. Outra coisa muito importante, continuando, os objetos materiais valiosos, o ouro, etc., além de terem materialidade, o seu valor, ele depende de uma confiança coletiva. E o David Graeber vai voltar à questão mais filosófica, abstrata. E neste sentido, a moeda, ela funciona como uma convenção social. Ou seja, a sociedade tem que acreditar no valor dela. Ela não vale apenas pelo metal de que é feita, mas porque a comunidade aceita atribuir um valor à moeda. E assim há uma tensão entre a natureza física da moeda e o significado abstrato que é atribuído à moeda pela comunidade. E isso permanece até aos dias de hoje. Então ele sugere, o Graeber, que os pensadores gregos que se confrontaram com o objeto completamente novo deste dinheiro na era axial, cuja importância era evidente porque tudo tinha mudado na sociedade, este novo objeto fazia as pessoas sacrificarem tudo, arriscarem a própria vida para obterem mais dele, mas a própria natureza deste objeto, ela é material e abstrata. E está aí um enigma filosófico. Então, aquele avanço que eu estava a falar, da era axial, na filosofia e tudo mais, tem a ver com também a moeda e o surgimento da moeda e esta dualidade material abstrata da moeda. Ou seja, o Graeber depois ele começa a falar sobre a questão da forma da substância na filosofia pré-socrática, ele menciona depois Platão, e tudo isto está relacionado também à questão da forma e da substância do dinheiro. E ele fala num autor que ele diz que ele é muito interessante, estabelece uma teoria sobre o surgimento da filosofia relacionado ao surgimento da moeda na era axial, não que seja o total, né, porque isso é uma forma bem materialista de ver a história e a filosofia, mas que o dinheiro influenciou os filósofos e a filosofia, e como nós pensamos e como nós devemos pensar, influenciou. Porquê? As imagens gravadas nas moedas gregas são símbolos de uma espécie de promessa coletiva. Os cidadãos reconhecem que essas moedas seriam aceites não apenas para o pagamento de obrigações públicas, mas qualquer transação dentro da comunidade, não há limites, o dinheiro está acima de quase tudo. No entanto, esse acordo tem alguns limites, pelos seguintes: a validade da moeda depende da confiança que existe no interior daquela cidade ou daquela comunidade política, mas ela não continua fora dessa comunidade. E isso também incentiva a violência, porque se tu queres que os outros usem a tua forma de dinheiro, tu tens que conquistá-los e dominá-los. Então, quando o David Graeber, na metade do livro, começa a falar sobre questões como o que é que são as ideias levantadas por filósofos, o que é que são convenções coletivas, será que o coletivo tem uma existência própria, será que este coletivo associado a Deus tem uma existência própria, estas ideias tornam-se centrais em Platão e surge depois o debate sobre as ideias, se elas existem apenas na mente humana ou se as ideias participam de uma realidade superior, uma realidade de Deus. Enfim, é interessante esta ligação entre o dinheiro e o início da filosofia. Ele menciona um autor que se chama Richard Seaford, se vocês quiserem ver, tem um livro
sobre esta teoria. Ou seja, resumindo aqui toda a primeira parte, ele argumenta que os mercados surgiram como um efeito colateral dos sistemas administrativos dos governos. Com o passar do tempo, a lógica do mercado ela entrelaçou-se com a questão militar e nós entramos na Idade Axial, que foi marcada por uma lógica mercenária da guerra e escravidão. Mais tarde, essa mesma lógica influenciou o próprio governo e a forma como o Estado passa a compreender o seu próprio propósito. E aí entra Thomas Hobbes, que é um dos autores que vai defender o Estado e o contrato social que nós temos com o Estado. E o David Graeber, ele sustenta que em todos os lugares onde surge o complexo que é formado pela cunhagem, pelos exércitos, pela escravidão, também aparecem filosofias materialistas que vão imaginar o mundo como composto por forças materiais em vez de uma conexão com o divino. E esta interpretação, estas filosofias tornam possível conceber o acúmulo de riqueza material como o fim essencial da existência humana, como nós vimos com o Lu Buei e a criação ali do sistema imperial chinês. A partir daí, a moral, a justiça são reinterpretados pela humanidade e passam a ser apresentados como instrumentos que são apenas destinados a organizar a sociedade, aos quais quem exerce o poder não está necessariamente vinculado a esses instrumentos, justiça, moralidade. As pessoas podem se pôr acima deles e nós vemos isso até aos dias de hoje. Depois, alguns filósofos desta mesma época vão unir esforços com movimentos sociais, isto é muito interessante, e vão dar origem a uma resposta às novas elites que são violentas, que são cínicas, que estão acima da lei e usam o Estado para oprimir. E o resultado foi o quê? Foi algo novo na história humana, são os movimentos populares, atrelados a movimentos intelectuais, como fez Platão, como fez Sócrates, como fez Aristóteles. E de forma geral, estes movimentos, eles são pacíficos, eles rejeitam a violência e a guerra como fundamento da política. De um ponto de vista materialista, nós podemos dizer que Jesus Cristo cria um movimento desses, o confucionismo. Com o passar do tempo, muitos governantes adotam uma atitude pública assim, quase falsa, ou seja, vamos tolerar estas correntes filosóficas e religiosas, mas ao mesmo tempo, numa lógica assim, tipo realpolitik, nós vamos ser bem pragmáticos por trás das cortinas e cínicos. E depois, quando as cidades, os principados, deram lugar aos grandes impérios como Alexandre o Grande, estes mesmos impérios, eles atingem um limite da sua expansão, entram em crise na criação da cunhagem, dos próprios exércitos e da escravidão, e o cenário começa a mudar. E depois o Graeber dá exemplos. Na Índia, tu tens a Soka, que procurou reorganizar todo o império através do budismo. Em Roma, com Constantino, ele volta-se para o cristianismo. E na China, os imperadores da dinastia Han vão adotar o confucionismo. Então, segundo o David Graeber, uma das consequências deste processo foi a consolidação de uma divisão entre esferas da vida humana, que em muitos aspectos permanecem até hoje de um lado, e depois do outro lado nós temos o quê? O mercado. Ou seja, atenção, religião, mercado, espiritualidade, mercado. E a religião que oferece um contrabalanço, óbvio. As religiões da Idade Axial, ou seja, mais uma vez, 800 a.C. até 600 d.C., elas enfatizam todas elas a importância da caridade, que era um conceito que antes não existia, simplesmente não existia. E à medida que essas tradições religiosas se foram consolidando, as guerras tornaram-se menos e menos frequentes, e é por isso que quando chegamos a 600 d.C., a escravidão, ela basicamente, na Idade Média, é erradicada, principalmente na Europa, devido ao cristianismo. Praticamente acaba com a escravidão, porque torna-se algo inaceitável. Ela não acabou, né, completamente, mas ela diminuiu muito significativamente na Idade Média, mais uma vez, principalmente na Europa. Então, o David Graeber, ele argumenta que muitos desses desenvolvimentos, especialmente no contexto europeu, estão ligados à expansão do cristianismo. Isto tudo é a primeira metade do livro, ali até a página 320. A segunda metade começa aqui na Idade Média, a relação da dívida até ali 1450. E depois vai, provavelmente, ali até aos dias de hoje. E eu vou, na parte 2, falar todos os relacionamentos de dívida, desde a Idade Média até aos dias de hoje, do David Graeber. Isto é a parte 1, espero que tenham gostado. Se quiserem mais, fiquem prontos até à parte 2.